hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que é sobre oração. E, na verdade, parece incrível. Eu amo falar sobre oração. Porque, na verdade, se você se diz cristão e não orar, me desculpe dizer. Mas, então, você talvez não seja cristão. Porque ser cristão é seguir o que Cristo fala. E Ele disse que nós precisávamos falar com Deus o tempo todo. O tempo todo. Porque Ele está dentro de nós. E quer fazer conosco alguma coisa aqui na terra. Por isso, se você não conversa com alguém que está dentro de você, está com você o tempo todo, incrível. Mas esse alfa, ele nos traz algo muito interessante. Ele nos faz pensar em algumas coisas assim muito estratégicas para as nossas vidas. E uma das perguntas eu achei interessante é que se a gente já se imaginou um herói, ou o que é que você já sonhou coisas diferentes. E eu me lembrei que quando eu era muito jovem, menina mesmo, eu várias vezes sonhava que eu voava. Eu saía correndo assim na rua da minha casa, que tinha assim uma descida, e na hora que eu chegava lá naquela ponta, eu saía voando e acordava. E eu acho que muita gente já quis ser um super-herói para voar, ou para ter um poder sobrenatural, né? Ler pensamento das pessoas, não seria legal? Às vezes até uma mosquinha para entrar em alguns lugares e ficar vendo o que está acontecendo. Aliás, teve um filme, né, que o rapaz tinha uma maquininha que ele dava um clique e ele sumia. E ele ficava perto e ninguém via que ele estava ali, ele via a reação de todas as pessoas. Bem, ir lá para o futuro, sei lá, quais são os sonhos ou o que você gostaria de ser. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo de Deus, ele tem todo o poder. E ele veio habitar no seu coração se você um dia falou do fundo do seu coração, deu o entendimento de quem era Jesus. E o convidou para vir habitar em seu coração. Se você um dia fez isso, você tem um poder morando dentro do seu coração, que é o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, ele age em você e com você. Eu gosto muito de ler sobre os avivalistas, e ultimamente o pastor Freitas tem falado muito sobre eles, e cada vez que ele comenta de um, eu vou ali nos meus livros e comento com ele o que eu aprendi. E eu li sobre George Miller, que ele tinha um caderno com mais de 50.000 orações, olha que coisa, respondidas. Eu não sei nem se eu já fiz 50.000 orações, né? Não sei quanto tempo ele viveu, mas ele também leu mais de 200 vezes a Bíblia, sendo que 50 vezes ele a leu de joelhos. E numa reportagem, quando ele muito velho, um repórter perguntou assim, qual oração sua não foi respondida? E ele disse assim, a respeito de um amigo meu que eu gostaria muito que ele se convertesse. Essa oração ainda não foi respondida. Mas ele falou assim, ainda não foi, mas eu creio que com certeza absoluta ele vai ser. E no dia do seu funeral, esse amigo dele estava presente. E foi feito um apelo. E ele aceitou Jesus. George Miller não viu essa oração respondida, mas a certeza dele era tão grande que ele não precisa ver. É assim que as nossas orações são. Nós não precisamos ver as nossas orações respondidas, mas nós temos que crer que elas serão respondidas. Um grande homem de Deus chamado Crisóstomo disse uma frase maravilhosa, que o poder da oração extinguiu violência do fogo, fechou boca de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras,
acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minou enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades de destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica toldado de nuvens e nunca é turbado por tempestades. A oração, ela é eterna, porque em Apocalipse diz que as nossas orações estão em taças de ouro e no momento certo elas serão derramadas. Então, ainda que as nossas orações não sejam ouvidas agora ou respondidas agora, porque nem todas as orações são respondidas como nós desejamos, porque não também é uma resposta, mas às vezes a gente não gosta, né, da resposta não de Deus, mas a oração é algo muito importante. A oração é um instinto mais que universal. As pessoas, sem querer, oram, falam com Deus o tempo todo, quando creem que Deus existe, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizê-la, que é feita por um autor que eu leio sempre, que é... Falou o nome dele aqui agora, Gregory Friesel. Que a oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus, mas sim um instrumento pelo qual obtemos o próprio Deus em espírito habitando em nós. E assim, o essencial sempre nos suprirá. E em tempos oportunos, nos surpreenderá. Esse é o Deus que quer que aqueles que o chamam de filhos se acheguem a Ele. Por exemplo, eu tenho um casal de filhos. Eu adoro quando eles me ligam para falar qualquer coisa. Principalmente quando eles querem fazer alguma pergunta, conversar comigo. Se eu, que tenho só 2 filhos, gosto tanto de ouvi-los ligarem para mim e falarem comigo, quem dirá Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, quer ouvir a sua voz, quer ouvir o seu pedido, quer que você pergunte a Ele: Pai, será que eu faço isso hoje? Será que eu tomo essa decisão hoje? Porque, na verdade, nós não sabemos de nada. A palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos pedir a Ele. E nós temos um telefone, né, de ligação direta com Deus, que é Jeremias 33:3, que diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Bem, mas Jesus, Ele mesmo nos ensinou a oração do Pai Nosso. Mas antes dele ensinar a oração, ele nos deu algumas diretrizes. Lá em Mateus 6, de 6 a 8, ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, eu sei que há grandes benefícios na oração. E nós vamos falar pelo menos algumas delas. Primeira delas é que há uma recompensa. Na verdade, o nosso título do tema aqui, eu gostaria que colocasse aqui, por que nós devemos orar e como orar, né? Pode colocar ali, se puder, colocar para a gente ali, Juninho, a frase do tema dessa nossa
Nosso momento de oração. O que nós percebemos é que, quando nós oramos, não é que Deus vai se arrepender do que ia fazer e vai mudar. Não, mas as nossas concepções e as nossas visões mudam. Mudam-se as coisas. E hoje, por exemplo, o pastor Josué até mandou eu gravar essa frase dele, e diz que a oração do secreto é o segredo. Porque é no secreto, lá no seu quarto, que você vai ouvir a voz de Deus. É muito bom orar com todo mundo, é. Nós temos orações aqui diariamente na sala de orações. Pessoas que chegam a todos os momentos, que oram em grupos, oram sozinhas, mas no secreto, quando você está no seu quarto de escuta, que não precisa necessariamente ser o seu quarto onde você dorme, é claro. Mas pode ser até um banheiro, né? Você vai ficar ali quietinho, falando com Deus, no seu momento de a sós, onde não vai ter ninguém, e ali você não precisa ser ator, você não precisa falar palavras lindas para que outros ouçam, não, você vai falar aquilo que vem do teu coração, porque você não precisa aparecer para ninguém, somente para Deus. Se você então é um cristão e não ora, você está contra o que Jesus disse lá. Ele disse: quando orardes, não é se orardes, não é quando você achar que tem que orar, não. Quando você orar, ore dessa maneira, porque você tem que orar. Ninguém faz nada espiritual sem a oração. Eu gosto muito de ver novo convertido orando. Ou pessoas que têm, ou não convertido, novo convertido, ou aquelas pessoas que não têm tanta afinidade de ficar orando para pessoas ouvirem. Como é gostoso ouvir. E eu até vou falar uma coisa que aconteceu no dia do meu aniversário. Normalmente a gente ora nos aniversários. E no dia do meu aniversário, meu marido falou: ora. Eu falei assim: não, hoje eu quero que alguém ore. E o meu marido orou. Ele falou: eu não quero orar, não, mas ele acabou orando. E foi uma oração muito linda, me tocou muito no meu coração. Porque ele falou com Deus. E orar não precisa nada repetido. Você não precisa repetir tantas vezes a mesma coisa. Não, ele falou: Deus, abençoa a minha esposa. Eu nem me lembro mais o que era, mas naquele momento eu fiquei emocionada. Por quê? Porque partiu do coração dele, eu tenho plena certeza. Então, quando nós estamos orando, Deus está anotando, até quando cai uma lágrima sua. Uma lágrima sua, fala no Salmo 56:8, que ele anota e coloca em odre. Odre é lugar de colocar vinho. E lugar de colocar vinho na Bíblia é alegria. Charles Spurgeon diz que as orações cristãs são medidas pela sinceridade. Isso é lindo. Às vezes não precisam durar muito tempo. Mas quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais tempo você vai se conectar com Ele. Um outro benefício que a vida de oração nos traz é que ela muda a nossa perspectiva quanto ao mundo, né? Filipenses 4:6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente está com um momento tenso e passa pela nossa mente uma porção de coisas. Muitas pessoas ao nosso redor podem nem perceber que nós estamos daquele jeito, mas Deus está vendo. E o importante é como está o nosso coração diante de Deus.
E Deus, quando a gente está orando, Ele muda a nossa mentalidade. Ele muda a nossa maneira de ver os fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Eu mesma, quando aceitei Jesus, muita coisa não mudou naquela época. Eu tinha 2 lojas, estavam dando problemas, mas a maneira de ver as coisas, eu comecei a perceber que eu podia não estar tão ansiosa, porque não iria mudar o que tinha que acontecer. A vida, ela não é definida pelo que está acontecendo naquele momento com a gente. Mas se nós estamos em Deus, ainda não foi batido o martelo do que nós seremos ou faremos. Quando nós estamos muito preocupados, a ansiedade nos toma. Mas se eu tenho fé, a ansiedade perde e a fé me fortalece. E aí eu posso falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver tranquilamente porque Deus vai me alimentar, vai cuidar das minhas necessidades. Você sabe também que quando nós oramos, Deus traz um consolo. Quando nós temos uma perda, por exemplo, a gente quer orar pelas pessoas que têm perdas, porque o próprio Deus, que é consolador, Ele nos consola. Ele nos dá como se fosse uma âncora naquele navio que está numa tempestade. E você se sente seguro. Corrie ten Boom disse uma frase assim: se você está num trem, e esse trem entra num túnel, e nesse túnel fica tudo escuro, você quer sair do trem e pular fora e entregar a sua passagem? Não. Você fica esperando o trem sair do túnel. Nós temos um maquinista, que é Jesus. Ele nos leva no lugar que Ele quer nos levar. Creia, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Mateus 6,13 diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Está na oração do Pai Nosso. Então, quando nós estamos com aquela sensação de que algo vai acontecer, que nós possamos clamar a Deus. Ele nos ouve, sim. Hoje nós sabemos que nós temos que orar em nome de Jesus, mas quantas vezes nós já oramos e nem sabíamos? Eu mesma tive uma vez um livramento muito grande de uma Kombi que estava parando, talvez fosse para me raptar, porque eu estava numa rua deserta, e eu saí correndo, eles pegaram até o meu cachecol, isso lá em Santo André, em São Paulo. E eu cheguei em casa esbaforida, contando para o meu marido, desesperada. Depois ele passou a ir me buscar aonde eu lecionava. Eu sei que naquele dia, Deus estava cuidando de mim. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos saber que, se pedirmos, Deus irá nos responder. Não precisamos ficar preocupados com coisa alguma. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade.